E aí, aqui é o Node. Imagine só, em uma estação do governo posicionada em uma área próxima da costa, um funcionário nota uma movimentação incomum nas câmeras de vigilância e pede para que seu colega Léo os ajude a investigar. Sendo assim, os homens começam a observar o que pode ter acontecido e durante a análise, eles sentem um tremor. Apesar disso, eles tentam ignorar os avisos e decidem se aprofundar ainda mais, porém essa foi uma péssima ideia, já que a broca acaba abrindo um buraco no fundo do mar. Graças a isso, é notificado pelo equipamento uma espécie de ruptura, e os funcionários ficam preocupados ao notar que um grupo de criaturas desconhecidas parecem ter saído dali. Leon então parte para checar o local por conta própria, e ao chegar lá ele começa a chamar por seus colegas. Entretanto, antes que pudesse reagir, o homem acaba sendo surpreendido pelo ataque de uma criatura que destrói parte de seu pescoço. Em pânico, Leon rasteja de volta até a sala de comando, onde aperta o botão de emergência. Ao mesmo tempo, o monstro que perseguiu o funcionário parte para eliminar outro membro da equipe, enquanto cada vez mais criaturas surgem na entrada da sala. Em meio ao caos completo, um dos homens tenta se esconder na cabine dos banheiros, mas sem sucesso, e ele acaba sendo facilmente encontrado e eliminado. Logo depois, as criaturas conseguem escapar por completo, fazendo com que milhões de criaturas voadoras se espalhem por todo o planeta. Graças a isso, uma grande guerra apocalíptica se inicia, e os militares de todas as nações utilizam de todos os recursos possíveis para defender a humanidade contra estes seres demoníacos. O problema é que os monstros acabaram dominando o mundo inteiro com extrema facilidade. Além disso, o mundo sofreu duas ondas de ataques, juntamente de uma sequência de desastres naturais, com diversos animais marinhos encalhados nas praias. Sendo assim, as nações criaram um novo Departamento de Segurança Nacional, chamado DSI, onde pretendem preparar o planeta para um próximo ataque. Os soldados construíram um total de 12 instalações militares ao redor do globo, com a terceira e última onda de ataque recebendo o título de A Volta do Juízo Final. 15 anos depois, os habitantes do planeta Terra seguem suas vidas normalmente, já que grande parte da população foi capaz de se recuperar dos danos. Entretanto, uma notícia sobre um próximo eclipse começa a surgir, e a informação é repassada de todos os modos possíveis ao redor do mundo, juntamente de algumas recomendações de como as pessoas devem se proteger. Em sua casa, o soldado Gary recebe uma ligação de um de seus colegas que o alerta sobre alguns abalos sísmicos terem sido detectados. Sem pensar duas vezes, o homem parte em direção ao local. Ao mesmo tempo, Dave vai até a casa de sua ex-esposa para buscar seu filho Tyler, que irá passar o fim de semana ao seu lado. Mais tarde, Tyler assiste TV ao lado de seu pai, que recebe uma ligação urgente do chefe. O homem possui um cargo em uma das instalações que monitoram as fissuras oceânicas, que foram as responsáveis pela fuga das criaturas no passado. Dave então pergunta o que está acontecendo e seu superior ordena que junte toda a sua família e siga até um dos abrigos. Nesse momento, Tyler assiste a uma reportagem de emergência na televisão, onde os jornalistas revelam que milhares de criaturas marinhas foram encontradas na costa. Assustado, o garoto alerta seu pai, que se dá conta de que o dia do juízo final pode estar se aproximando. Horas depois, o dia amanhece e Dave recebe uma ligação de sua ex-esposa, que ordena que o homem leve Tyler de volta para casa, pois precisam partir em direção a um abrigo imediatamente. Entretanto, ao ouvir a conversa de seus pais, Tyler se lembra do encontro que havia marcado com sua namorada Maddie, e preocupado que a garota pode acabar ficando sozinha e em perigo, ele decide sair escondido para encontrá-la. Antes que pudesse avisar seu filho sobre o que Laura disse, Dave percebe que ele desapareceu e, em pânico, ele pega uma das cartas que Maddie havia dado ao garoto e tenta ligar para ela. Percebendo que seu filho fugiu da casa de seu ex-marido, Laura começa a ficar desesperada e nesse momento ela recebe a visita de Milton, seu colega de trabalho, que afirma que precisam alcançar o abrigo antes que ele fique cheio. Apesar disso, a mulher se recusa a partir sem seu filho e para ajudá-la, Milton utiliza o número de telefone de Tyler para rastrear sua localização. Longe dali, o garoto observa o céu ao lado de sua namorada e de repente avistam um gigantesco grupo de pássaros fugindo e se lembram de que este é o segundo sinal de que o dia do juízo final irá realmente acontecer. Sem perder tempo, Tyler afirma que precisam ir embora dali e utiliza seu celular para chamar por seu pai. Ao receber o chamado, Dave decide correr para buscar seu filho, já que as estradas foram tomadas pelos carros. Enquanto isso, Gary continua a inspeção ao lado de seus colegas,
quando de repente o grupo começa a ouvir barulhos estranhos ao seu redor. Antes que pudesse reagir, um dos funcionários acaba sendo surpreendido por uma criatura que pula em cima dele. Desesperado, Gary grita que precisam ir embora dali, porém os soldados o ignoram e tentam salvar seu amigo disparando contra o monstro. Apesar disso, o homem ainda é eliminado pelas mordidas da criatura, que parte para atacar os outros combatentes. Assim que se reencontra com seu pai, Tyler pede desculpas por ter saído sem avisar, porém Dave mantém o foco e afirma que precisam ir embora da cidade imediatamente. Nesse momento, Laura aparece com seu carro junto de Milton e após se reunirem, o grupo parte em direção ao abrigo. Após chegarem na área protegida pelos militares, todos correm para entrar no abrigo subterrâneo, porém eles acabam sendo barrados pelos soldados que afirmam que apenas mulheres e crianças poderão entrar. Confusa, Laura conta que Milton havia preparado tudo, porém o combatente explica que o refúgio está quase cheio, sendo assim estão realizando uma ordem de prioridade para todos os sobreviventes. Percebendo que não possuem escolha, Dave ordena que sua família entre no abrigo, enquanto ele irá partir para sua casa junto de Milton, onde tentarão se proteger. O problema é que Tyler acaba se desesperando, e logo após entrarem na fila, o garoto corre em direção ao seu pai, dizendo que não irá abandoná-lo. Laura e Maddie correm para puxar o jovem de volta para a fila, porém antes que pudessem fazer isso, os soldados fecham a entrada, declarando que a partir de agora, o abrigo está lotado. Essa atitude dá início a um pânico generalizado e percebendo que não podem perder mais nenhum segundo, Dave reúne todos para ir embora. Enquanto percorrem a cidade em seu veículo, o grupo tenta encontrar um local para se esconder, porém o trânsito faz com que eles fiquem presos em uma das vias. Sendo assim, os sobreviventes deixam seu veículo e nesse momento eles sentem um tremor. Logo em seguida, Dave se dá conta de que o eclipse já está começando e as milhões de criaturas já estão saindo de seus esconderijos para que possam dar início ao dia do juízo final. Rapidamente, Dave ordena que todos se espalhem para procurar uma entrada em algum prédio, porém nenhuma das portas estão abertas. Sem escolhas, o grupo decide retornar ao veículo e o homem afirma que conhece um caminho para o rio, onde podem se abrigar até tudo isso acabar. Entretanto, Milton não permite isso e após segurar Dave, ele golpeia seu rosto, dizendo que aquele carro pertence a ele. Nesse momento, uma das criaturas voadoras captura o homem com suas garras e sem perder tempo, Dave entra no veículo junto de sua família. Desesperados, o grupo escapa pelos canais do rio, conseguindo se afastar da área de ataque dos monstros, que devoram inúmeras pessoas rapidamente. Durante a viagem, Dave afirma que o combustível está acabando e explica que precisam encontrar um novo veículo para continuar a fuga. Sendo assim, o homem estaciona em uma área repleta de vítimas que estavam tentando fugir das criaturas e pede para que Laura assuma o volante caso algo aconteça. Após isso, Dave vai até o lado de fora e procura por um carro que esteja em bom estado. Em poucos minutos, o homem consegue encontrar um veículo que não foi destruído, porém antes que pudesse dar a partida, ele é impedido por um passageiro que se escondia no banco de trás. Apesar disso, o sobrevivente não demonstra nenhuma hostilidade e aponta na direção do caminhão, permitindo que Dave enxergue uma criatura se alimentando do outro lado do container. Assustado, o homem fecha a porta para evitar que sejam vistos e permanece em silêncio enquanto o monstro passa logo ao lado deles. Nesse momento, Laura nota que a criatura começou a devorar outra vítima que está caída no chão e, aproveitando a chance, Dave aciona a marcha ré silenciosamente para que possa se aproximar de sua família. Logo depois, com o veículo já posicionado, o homem pede para que o trio venha até o carro, porém assim que abre sua porta, Maddie acaba chamando a atenção da criatura. Rapidamente, o sobrevivente que estava atrás de Dave decide agir e utiliza um recipiente para arremessar sal no corpo do monstro. Graças a isso, a família consegue se reunir no carro de Dave, porém antes que pudesse retornar ao veículo, o sobrevivente tem seu corpo destruído pela criatura. Apesar de relutante, o motorista deixa o local em alta velocidade, pois sabe que já não há mais nada que possa ser feito. Após algum tempo, o grupo finalmente chega até um abrigo no deserto, que foi construído por Ted, o irmão mais velho de Dave. O problema é que o homem acabou sendo rendido por um sujeito misterioso, que está com uma arma apontada para sua cabeça, o impedindo de abrir as portas para sua família. Como se já não estivessem em perigo o suficiente, os sobreviventes se deparam com um exército colossal das criaturas que se aproximam como um tsunami para atacá-los.
Desesperado, Dave grita para que seu irmão abra a porta do abrigo imediatamente, e por algum motivo o criminoso decide permitir a entrada. Assim que atravessam a porta, Dave sela a passagem com o mecanismo de segurança e do lado de dentro, a família se depara com ninguém menos que Gary, que fugiu de sua instalação em um ato de covardia. Apesar de já ter se tocado de que o homem era quem estava tentando impedir que seu irmão abrisse a porta, Dave permanece calmo e pensa no que podem fazer para detê-lo. Ted então apresenta Gary ao grupo, dizendo que o pai do soldado lutou ao lado deles na Guerra do Golfo. Tentando manter seu disfarce, o combatente explica que se separou de sua unidade, e mesmo que não queira ter aquele demente por perto, Dave decide permanecer em silêncio. Para acalmar os ânimos, Ted afirma que sua esposa Stella irá preparar um ótimo ensopado para todos, e a família se reúne na cozinha do abrigo. Nesse momento, Tyler encontra um rádio de comunicação e começa a passar pelas frequências, porém tudo que escuta são os gritos de desespero dos sobreviventes que estão sendo atacados. Querendo impedir que seu filho fique ainda mais traumatizado com tudo aquilo, Dave o interrompe e o grupo parte para tomar o ensopado de Stella. Nesse momento, Gary começa a teorizar sobre o motivo daquelas criaturas existirem no mesmo universo que os humanos, e afirma que elas podem ser parte de um grande teste criado por Deus. Confusa, Maddie pergunta o motivo do homem ter essa ideia, e ele responde com uma história de como sobreviveu ao primeiro ataque dos monstros apocalípticos que eliminaram cada um de seus amigos. Durante a conversa, Ted sinaliza para que seu irmão pegue a faca da mesa, e sem levantar suspeitas, Dave pega a lâmina e a esconde em sua cintura. Ao mesmo tempo, uma das criaturas consegue encontrar um pequeno buraco na estrutura das grades do abrigo, e como possui um corpo em formato de serpente, ela se infiltra por ali. Ao fim do jantar, Dave tenta convencer sua esposa a permanecer ao lado deles, dizendo que não devem dormir de maneira alguma, porém Gary acaba percebendo o comportamento do homem e saca sua arma. Logo depois, o soldado nota que a faca da mesa desapareceu e ordena que Dave jogue ela fora imediatamente. Confusa, Laura questiona o porquê de Gary estar agindo assim, e Ted esclarece que o homem pretende fazê-lo seus reféns, pois fugiu de seu posto durante o ataque. O soldado então afirma que desde que nenhum dos sobreviventes façam nenhuma besteira, ele não irá atacá-los e ao amanhecer todos poderão seguir seus caminhos normalmente. Sendo assim, Dave aceita se render ao soldado, porém nesse momento Tyler tenta pular para desarmar o homem e é derrubado no chão. Desesperado, Gary aponta a arma para a família mais uma vez e ordena que eles controlem seu filho, caso contrário ele irá eliminá-lo. Irritada, Maddie ordena que todos parem de falar e explica que não está mais escutando os barulhos das criaturas do lado de fora. Percebendo que a garota está certa, os sobreviventes ficam em alerta e repentinamente a criatura invasora agarra o pescoço de Stella. Aproveitando a distração, Dave corre para desarmar Gary, que é empurrado para longe. Ao mesmo tempo, Ted remove o monstro do pescoço de sua esposa e tenta destruí-lo, porém o invasor consegue se esquivar. Agora que possui a arma em suas mãos, o homem tenta disparar contra a criatura, porém ela é extremamente veloz e consegue evitar todos os disparos. Rapidamente, Maddie utiliza um cutelo para remover a cabeça da serpente, que é eliminada em um único golpe. Com a situação controlada, Dave ordena que seu filho amarre Gary e parte para checar as câmeras onde as criaturas estão se reunindo para golpear a porta reforçada. Percebendo que não possuem muito tempo até que aquelas coisas entrem no abrigo, os sobreviventes tentam bolar um plano para sair dali, porém Ted se recusa, dizendo que não irá abandonar sua esposa. Entretanto, Stella pede para que seu marido não perca sua vida por sua causa, já que ambos sabem que ela não terá como sobreviver ao ferimento em seu pescoço. Nesse momento, Gary revela que escondeu um veículo militar em uma região próxima dali, e caso concordem em mantê-lo vivo, ele pode levá-los até a instalação em que trabalha, já que o local tem diversos bunkers e soldados paramédicos que podem ajudá-los. Ao ouvir isso, Ted explica que possuem um túnel de escape na área subterrânea do abrigo e podem utilizá-lo para chegar até o veículo. Apesar de estar extremamente relutante em confiar naquele demente, Dave sabe que não possuem escolhas e decide seguir com a ideia do soldado. Sendo assim, Ted leva os sobreviventes até sua despensa, onde todos começam a se equipar com diversas armas que possuem munições feitas de sal, já que isso é o que realmente é capaz de ferir aquelas coisas. Após abrir a porta de entrada
estrada, Dave corre em direção ao túnel para se reunir com o restante do grupo, enquanto os monstros invadem o local furiosamente. Com as portas do túnel trancadas, os sobreviventes correm para longe dali, e algum tempo depois, no meio da estrada, eles se deparam com o corpo já sem vida de uma das criaturas. Confuso, Tyler se aproxima para entender o que aconteceu, mas é impedido por seus pais, que o afastam daquela coisa. Entretanto, Maddie vai até o monstro sem chamar a atenção do grupo, e antes que encostasse no corpo da criatura, ela é alertada por Tyler, fazendo com que a jovem desista de tocar naquilo. O problema é que Maddie acaba tendo sua perna agarrada pelo tentáculo de outra criatura, que tenta puxá-la até um buraco do chão. Rapidamente, Tyler e seus pais correm para resgatar a jovem, e Laura dispara uma granada de sal para afugentar o monstrengo. Antes de darem continuidade à sua fuga, Gary se aproxima de Dave, afirmando que pode ajudá-los desde que seja libertado. Percebendo que o homem não irá desistir, Dave decide cortar suas amarras, e agora que está livre, o soldado checa um ferimento que possui em seu braço, revelando que ele parece ter sido infectado pelas criaturas. Algumas horas depois, os sobreviventes chegam até o topo de uma montanha, onde se deparam com a vista da cidade, que já foi totalmente devastada pela invasão. Apesar disso, o grupo segue sua viagem, e ao encontrarem o veículo de Gary, eles correm para escapar dali. O problema é que o motor não parece funcionar, e em poucos segundos o soldado se dá conta de que cometeram um grande erro em causar todo aquele barulho. Ao olharem para trás, os sobreviventes se deparam mais uma vez com um exército de criaturas e ficam desesperados para ligar o carro. Rapidamente, Gary vai até o lado de fora para checar o que aconteceu com o motor e, percebendo que o ferimento de seu pescoço está muito pior, Stella faz uma manobra para roubar a arma de seu marido e ir até o lado de fora do veículo. Apavorado, Ted vai até sua esposa implorando para que ela devolva sua arma e retorne até o veículo junto dele. Entretanto, Stella sabe que já não há mais nada que possa ser feito, já que a infecção está destruindo seu organismo de dentro para fora. Sendo assim, a sobrevivente entrega a arma nas mãos de seu marido e caminha na direção da horda, enquanto Ted é puxado de volta por Dave. Apesar de terem presenciado o que a mulher acabou de fazer, o grupo sabe que não podem fazer mais nada a respeito, e após consertar o motor, Gary aciona a ignição. Ao mesmo tempo, Dave dispara granadas de sal na direção do exército de monstros, e Tyler grita para que o soldado acelere imediatamente. Graças ao sacrifício de Stella, o grupo consegue ter uma distração por tempo suficiente, e fogem das montanhas, sem serem atacados pelas criaturas do eclipse. Horas depois, os sobreviventes chegam até a instalação em que Gary trabalha, e ficam confusos ao notar que não foram recebidos por nenhum soldado. Além disso, a porta parece ter ficado aberta, e percebendo que algo pode ter dado errado, o combatente pede para que o grupo o deixe utilizar uma das armas. Mesmo relutante, Dave entrega uma espingarda ao homem e juntos os sobreviventes entram na instalação, onde fecham as portas para que não sejam surpreendidos por mais invasores. Durante a exploração, Ted sente uma forte dor em suas costas e ao notar que o homem parece ter sido infectado durante o ataque nas montanhas, eles se dão conta de que precisam de cuidados médicos imediatamente. Gary então afirma que estão próximos de uma das enfermarias e Dave pede para que sua família cuide do homem, enquanto ele irá partir em direção ao painel de energia junto do soldado. Sendo assim, a dupla segue até a área subterrânea da instalação e após conseguirem restaurar a energia, eles decidem voltar para se reunir com o restante do grupo. Ao mesmo tempo, Laura e Maddie cuidam das costas de Ted, que está com um enorme ferimento em estado avançado de infecção. Nesse momento, Gary enxerga o corpo de um de seus colegas já sem vida em um dos andaimes, e logo em seguida uma criatura grita ao redor deles. Percebendo que não estão sozinhos, a dupla corre para sair logo dali, e com todos reunidos, o soldado afirma que podem ir até o armazém, já que as portas daquela área são reforçadas. Sem perder tempo, o grupo parte até o local, porém no meio do caminho eles são surpreendidos por uma das criaturas, que ataca Gary e derruba Dave. Rapidamente o homem dispara contra o monstrengo, e logo em seguida ele arremessa a pistola na direção de Gary, que utiliza um de seus carregadores extras. Laura então acerta a criatura com uma granada de sal, enquanto o soldado a finaliza com vários disparos de sua arma. O problema é que aquele tiroteio acaba alertando todos os demais monstrengos, e apavorado, Gary corre para se trancar no armazém, deixando todos para fora. Percebendo que foram traídos, Dave tenta encontrar uma outra forma de sobreviver
sobreviverem, e eles correm até a área de salinização, onde trancam a porta com uma barreira metálica. Nesse momento, o homem tem uma nova ideia e pede para que Tyler e Ted cuidem do grupo, enquanto ele irá redirecionar os tanques de água salgada para ventilação, que irá fazer com que todas as criaturas sejam destruídas. Sendo assim, o grupo se separa do homem mais uma vez e tentam se manter seguros fugindo pelos corredores. Ao mesmo tempo, Dave consegue desviar o fluxo de água, mas acaba chamando a atenção de uma das criaturas que tenta eliminá-lo nos dutos. Rapidamente, o homem utiliza a granada de sal que ganhou de seu irmão e destrói o monstro, que tem seu corpo desintegrado. Logo depois, o homem chega até um rádio de comunicação e utiliza o aparelho para falar com sua família, gritando para que acionem o alarme de incêndio. Percebendo que já estão cercados, Ted ordena que Tyler cuida de sua família e parte para proteger o grupo utilizando seu machado para golpear as criaturas. Por mais que tentem ajudá-lo com suas armas, o grupo não consegue impedir que Ted seja eliminado. Ao mesmo tempo, Laura aciona o alarme de incêndio, fazendo com que a água salgada que foi desviada por Dave atinja os corpos de todos na instalação. Graças a isso, todas as criaturas do local são desintegradas de uma vez por todas, e nesse momento todos os monstros do apocalipse começam a retornar para as grutas de que saíram. O problema é que antes que pudessem fugir, a família acaba sendo surpreendida por Gary, que dispara no ombro de Tyler. Segundos depois, Dave aparece e após golpear o criminoso com um extintor, ele corre para socorrer sua família. Antes que pudesse se levantar, Gary é surpreendido por uma enorme criatura, e para que o soldado traidor tenha o destino que merece, Dave foge com sua família, enquanto o homem tem seu corpo devorado pela coisa. Logo depois, o grupo vai até uma das salas, onde criam um recipiente improvisado com grandes quantidades de água salgada, que utilizam para atacar o corpo da criatura assim que ela destrói a porta. Com a ameaça neutralizada, a família se abraça, se sentindo aliviados por terem sobrevivido. Por fim, o grupo vai até o lado de fora da instalação e caminham em direção à cidade, onde os milhares de demais sobreviventes resgatam todos que estavam se escondendo durante o eclipse do juízo final. Galera, mas e vocês, o que acharam dessa história? Deixa aqui embaixo nos comentários. Vejo vocês no próximo recap aqui do canal. Até lá!